Graça e shalom, amados. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos novamente entrando em contato com você através dessa transmissão. E para isso, nós queremos compartilhar uma palavra vinda do coração de Deus nessa noite com você, o plano de Deus para nós. E, portanto, oramos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos ouvindo, Senhor, termos esse meio de comunicação, qual podemos, Senhor, estar interagindo com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, com a Tua graça que nos alcança a cada amanhecer. Nós te somos gratos, Senhor, por esse privilégio, por esse canal, por essas vidas que transmite o Teu Evangelho. Que ao término dessa transmissão, Senhor, nós possamos estar renovados da nossa fé, das nossas forças, nesses dias que são maus, mas que os teus filhos e filhas têm se reunido, crendo, Senhor, que tu fará com que nós passamos esse período na tua graça, com refrigério, com uma paz que o mundo não entende e não tem. Nós queremos ter para nós e para transmitir a tantos quanto se fizerem necessário, em o nome de Jesus. Nós te adoramos nessa noite. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos redimiu com seu amor, com seu sangue nos purificou, nos libertou das trevas, nos trouxe para o reino do amor, graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus. Nos rendemos ao seu nome, que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu, tu reinas sobre nós, Jesus. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós.
amor verdadeiro, amor verdadeiro, reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu por nós. Graças a Deus que conseguimos mais uma vez estar transmitindo o que Deus tem colocado em nosso coração, nas nossas vidas, nosso ministério, com você que está aí nos assistindo neste momento. Que você seja edificado como filho amado do Senhor nesses dias, nessa noite, nesse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Nessa noite nós queremos compartilhar com vocês um plano de amor. E que a gente consiga realmente revelar, através das Escrituras, da Palavra de Deus, o que é esse plano de amor. Como ele nos alcançou e alcança a todos aqueles que creem. Amém. Esta é a vontade de Deus, que as pessoas sejam alcançadas pelo seu amor, em todo o tempo, sempre, sempre, sempre. E nós não podemos ter nenhuma dúvida a respeito disso, nenhuma. Há um texto na Palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 3, eu quero que tu olhe lá, se tu pode, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 4. Não temos pressa, ou tu anota agora na tua Bíblia, para ler mais tarde, ou anota em algum caderno, alguma coisa, porque é importante nós entendermos. Na verdade, esse capítulo ele começa com um comando de Deus para orar por todas as pessoas, porque Deus tem um desejo para com todas as pessoas, todos os homens. E nessa noite a pastora vai estar me ajudando aqui, lendo os versículos. Como eu estou mais longe da Bíblia, sim, a minha visão assim está um pouquinho difícil, parece que embaralha as letras, mas então eu fico mais retirado aqui e a pastora mais próximo vai estar lendo alguns versículos hoje, porque tudo que falarmos tem que ter uma base nas Escrituras. Lembra que desde o começo de tudo isso, às vezes que mensagens saída da messe chegou ao teu coração, é sempre apontando para o amor de Deus, para a sua graça, seu favor merecido e a sua vontade, não para as notícias que acontecem todos os dias, tantas coisas que não tem nada muito a ver com as notícias do reino dos céus. As notícias do reino dos céus é o amor de Deus em todo o tempo. E nesse capítulo de 1 Timóteo, Deus chama a orar por todas as pessoas. Vamos ver. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 4, nos diz assim: Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para que todos cheguem ao conhecimento da verdade, para que todos sejam salvos. Não há como ser salvo sem conhecer a verdade. Sabemos disso. Porque se nós não conhecermos a verdade, nós não temos como ser salvos. Como eu vou ser salvo se eu estou no escuro, se eu não conheço nenhuma verdade? E às vezes as versões da Bíblia, elas mudam bastante. Quero ler aqui na King James, na versão fiel, que diz: Exorto-te que antes de tudo sejam feitas súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens.
pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse texto ele é tremendo, porque é um convite, é um chamado, é uma exortação de Deus, aqueles que já conhecem a verdade. Você conhece a verdade em Jesus Cristo, eu tenho conhecido a verdade em Jesus Cristo. Então somos chamados por Deus nesse texto. Exorto de que antes de tudo, antes de pensar em qualquer coisa, ter qualquer atitude, dar qualquer decreto, orem com súplicas, com orações, com intercessões e ações de graça por todos os homens. Não é só pelo povo escolhido de Deus, não é só por Jerusalém, não é só pela igreja. O texto está dizendo por todos os homens, porque o plano amoroso de Deus é para todos os homens. Pelos reis, vamos dizer assim, pelos presidentes, pelas autoridades instituídas por Deus, por todos os que estão em autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Esse é o desejo de Deus para com o mundo, não é outro, porque isso é bom, é aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se a vontade de Deus é que todos se salvem, Deus, nesses momentos que estamos vivendo, Ele está agindo. Deus não está no céu, tu pode ter certeza disso. Deus não está lá no céu, sentado no seu trono, olhando para a terra e vendo as coisas acontecerem. Não. Deus está fazendo algo. Deus está se movendo para que a sua vontade se cumpra. A sua vontade é derramar sobre as pessoas o seu amor. E o mais impressionante é que Ele já fez isso. Ele já fez isso através do seu Filho Jesus. Então toda essa correria, toda essa pressão que há sobre as pessoas, o medo, a angústia, tudo que tu sabe, que eu não preciso estar relatando aqui, vamos economizar nosso tempo em dar mais notícias do reino nessa noite. Então, Deus já providenciou todas as coisas, Ele já deu o seu Filho amado. Então, é o momento das pessoas estenderem as mãos para o céu e dizer: Senhor, eu recebo de Ti, eu preciso receber o que o Senhor já fez, já deu a meu respeito. E daí nós vemos todas essas situações que acontecem diferente. Nós não vemos como algo que veio apenas para destruir as pessoas. É impressionante, eu fico impressionado, pastora, sobre algumas frases, algumas palavras que são ditas, que Deus esqueceu da humanidade por um momento, que Deus não está olhando, que Deus está permitindo que aconteça por causa dos seus pecados, por causa do carnaval, por causa da... Meu amado, minha amada, Deus continua sendo Deus, independente de qualquer coisa. Se Deus fosse trazer juízo sobre a terra, por causa das ofensas dos homens, para com o seu nome, para com Ele, já não existia mais mundo há muito tempo. Deus já fez isso lá no passado. Lembra a história? Não vou te contar a história. Lembra do que aconteceu na geração de Noé? Mas há uma grande diferença. Lá não havia uma cruz cravada para que os homens pudessem olhar para ela e não vir sobre elas aquele juízo. Então, Deus ainda providenciou uma arca. Mas se tivesse uma cruz, não precisaria uma arca. Então não adianta ficar voltando lá naquilo que foi. Nós temos que hoje ouvir as notícias do reino. Eram sombras para ver o que é hoje, o que é a vontade de Deus hoje. E a vontade de Deus hoje é que todos se salvem. Um plano de amor para salvar. Alguém também disse, nós estamos batendo muito nisso: ah, mas é o anticristo, é o diabo.
E é muito citado nesses momentos aquele versículo que diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Esta é a vontade dele. A vontade dele. É um ser que a sua natureza é essa: matar, roubar e destruir. Essa é a natureza de Satanás e seus demônios. Mas em nenhum momento ele pode matar sem permissão de Deus. Não pode. Pensa um pouquinho. Se realmente ele tivesse o poder independente de Deus para matar, tu já estava morto há muito tempo. A pastora está lendo o versículo ali, é ao vivo, assim, é gravação, mas nós estamos aqui falando ao vivo, né? Então dá. O versículo diz assim, que o ladrão, a função de Satanás, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o propósito que Jesus veio está na sequência do mesmo versículo, lá em João 10:10, que diz: eu vim, palavras de Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o propósito do inimigo é matar, roubar e destruir. Mas o propósito pelo qual Jesus veio é para que nós tenhamos vida e vida em abundância, mesmo em meio a tribulações e adversidades. Então, a natureza do inimigo é essa: matar, roubar, destruir. Mas não pode, sem a permissão de Deus. Mas então, o que ele faz? Nós já falamos isso aqui, ele é o tentador. Então, o tentador leva as pessoas a se afastarem de Deus, fazerem coisas para que elas se sintam longe de Deus. As pessoas, se sintam longe de Deus. Deus está todos os dias chamando cada um a um encontro com Ele. Mas o inimigo faz de tudo para que as pessoas pensem que elas não são dignas, que elas não merecem, que elas não podem. E pensando assim, elas vão fazer outras coisas que Deus nunca esperou que elas fizessem. Só que essas outras coisas fora de Deus, na maioria das vezes, é pecado. E daí elas acabam morrendo. Porque a Bíblia é clara: o salário do pecado é a morte. Não é o inimigo que matou, não é Deus que matou, mas há uma declaração de Deus: o salário do pecado é a morte, se não houver um arrependimento desse pecado. Então, a consequência é sofrer com a morte. Mas até isso Jesus já resolveu. Quando nós olhamos para a cruz, olhamos para Ele já resolveu a questão do pecado, como o versículo que a pastora citou agora. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E o seu sangue, quando foi derramado na cruz, não só na cruz, a gente está acostumado a dizer na cruz, mas desde o primeiro momento que prenderam Jesus, o seu sangue já começou a ser derramado com açoites, com agressões, toda a via cruz lá, até chegar lá no monte, tudo isso que tu conhece. Pelo seu sangue, a Bíblia diz que fomos perdoados, purificados, justificados. Há uma sequência certa: passado, perdoados; presente, purificados; futuro, justificados. E as pessoas têm dificuldades para entender isso. Elas não entenderam ainda, na maioria das vezes, que quando Jesus perdoou os pecados de um homem, de uma mulher, Ele perdoou os pecados de toda a sua existência. Toda a existência daquele homem, daquela mulher, em toda a sua história, onde houver pecados, onde vai haver pecados, já estão perdoados. As pessoas não conseguem entender, elas acham que Deus perdoou os pecados passados, mas agora eu pequei de novo, então eu tenho que confessar tudo de novo, talvez Deus perdoe agora, mas de novo. Não, meu amado, tu tem que entender isso de uma vez por todas. Todos os pecados da tua existência foram perdoados, já estão perdoados. Só tem que crer nisso. Só isso. No versículo que o apóstolo citou há pouco, né, lá em Romanos 6:23, diz assim: o salário do pecado é a morte. Mas na sequência do mesmo versículo já tem o que é o oposto dessa morte, desse salário de pecado, que diz assim na continuação, você que pode ler em casa e acompanhar depois,
mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Era isso que eu queria complementar, tanto no versículo do ladrão lá, quanto do salário do pecado. A sequência desses relatos na palavra de Deus já dá a resposta oposta àquilo. É pecado, é o ladrão, é o dano, mas logo a seguir tem algo bem diferente, algo oposto daquele mal em ação, que é a vida em Jesus. E dom, há uma versão que diz o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus o versículo diz? É a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o dom da vida eterna é o favor imerecido de Deus. Graça. A vida eterna chega ao homem pela sua graça. A vida eterna chega a todos os homens pelo seu favor imerecido. Por isso que é dom. Dom é uma dádiva. É algo que tu ganha, que tu recebe. Então nós não podemos em nenhum momento pensar para podermos orar por todos os homens, para que seja cancelado esse momento de tantas aflições, de tanta angústia que há sobre o mundo. Nós em nenhum momento podemos imaginar que é Deus fazendo isso, ou o diabo fazendo isso. Porque senão a nossa oração ela não sobe do teto, como nós crentes gostamos de dizer, porque ela não tem... Imagina eu chegar, Deus, levanta a tua mão agora sobre o mundo. Para de pesar a tua mão sobre o mundo, Deus. Sem lógica, Deus vai dizer, mas minha mão nunca... Depois do meu filho botar os pés no mundo de vocês, depois que eu enviei meu filho para ser um homem, levar sobre si todo o pecado de todo o mundo, eu não pesei mais a minha mão sobre a terra. Nem vou pesar. Tudo já está feito, definido, até que tudo passe. Mas isso é uma outra história, um outro tempo. E nós precisamos ter convicção daquilo que nós recebemos gratuitamente de Deus. Hoje nós estávamos numa visita e veio uma palavra que eu já ouvi, a pastora já ouviu alguns irmãos falarem. Eles falam não por querer falar isso, mas há uma passagem lá em Jeremias 23:6 que diz que fala assim: Jeová Tsequenu, quer dizer, o Senhor é a minha justiça. Quantos de vocês já ouviram isso? E quantos de nós já em algum momento usamos erradamente esse versículo? Por exemplo, quando alguém nos faz um mal, quando alguém nos prejudica, quando alguém nos rouba alguma coisa, quando somos injustiçados, nós imediatamente apelamos para esse versículo. Não, eu não vou fazer nada. Mas a mão de Deus vai pesar, porque afinal o Senhor é a minha justiça. Não preciso me mover para nada. A mão de Deus vai pesar sobre essa pessoa, porque afinal o Senhor é a minha justiça. Mas esse versículo não está falando disso. Quer ler o versículo, pastor? Quando ele aparece? Jeremias 23, versículo 6 diz assim: Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará a salvo. E este é o seu nome, pelo qual ele será chamado, Tsequenu, o Senhor, a nossa justiça. Tremendo isso, porque o texto está dizendo, o versículo está apontando para aquele que viria a ser, nos dias de hoje, a nossa justificação, a nossa justiça diante de Deus. Tu és justificado, eu sou justificado, porque o Senhor é a minha justiça, porque o Senhor é a nossa justiça. Neste sentido, eu já fui justificado, estou justificado. Então, não é o contrário, mas é estar justificado. E Deus deseja que todo mundo seja justificado. Essa é a vontade de Deus. Segundo o texto que nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. Deus espera ver isso, haver um momento na terra que isso aconteça. E você e eu somos chamados pelo Senhor a promover isso para todos os homens.
E tempos como esse é o melhor momento. Mas tu tem que ter visão das Escrituras. Não pode sair dando juízo. Não pode sair dando condenação à torto e à direito. Porque isso, porque aquilo. E aquele que é a nossa justiça hoje, Jesus, Filho amado de Deus e que Deus se complaz. Há uma passagem na Bíblia que com certeza tu já leu, conhece muito, lá em Lucas, capítulo 9, ali a pastora vai ler, ali onde está ali, por favor, ali onde está marcado ali. Lucas 9, desde o versículo 51, nos diz assim: E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, e eles foram e entraram em uma aldeia dos samaritanos para lhes fazer os preparativos. E eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando seus discípulos, Tiago e João, viram isto, eles disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando-se, repreendeu-os e disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois vós? Porque, no 56 já. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Olha só, interessante. Esse é o sentimento geral que há no coração dos homens. Se alguém fez alguma coisa contrária àquilo que deveria, se alguém pratica algo errado, se alguém é injusto, se alguém mata, se alguém rouba, se alguém não quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Quantas vezes nós anunciamos para as pessoas o amor de Deus através de Jesus, e as pessoas, por não entenderem se era ou não, imediatamente depois a gente sabe que há um acontecimento ruim, a gente diz: olha a mão de Deus pesando. Não é assim. Esses discípulos, eles andavam com Jesus, mas ainda não tinham uma revelação. E quando houve essa negação dos samaritanos em relação ao mestre, eles disseram: agora, mestre, vamos acabar com essa raça ruim de sobre a terra, uma aldeia menos incomodando, são pecadores, não prestam, é gente ruim, vamos fazer que nem Elias, vamos limpar tudo isso de uma vez por todas, está resolvida a questão. E eles esperavam que Jesus, isso, pode orar aí, João, manda vir. E João, ele é conhecido como discípulo, mas ele ainda não conhecia algo chamado graça de Deus, não conhecia, ele ainda estava debaixo da lei, que ainda não havia vindo sobre eles a revelação do amor de Deus, do favor imerecido de Deus. E Jesus disse: vocês não sabem qual é a origem de vocês, qual é a natureza de vocês, de que espírito vocês são? Lei ou graça? Que espírito nós somos hoje? A lei ou graça? Juízo ou justificação? Salvação? Isso que pesa diante de Deus. E Deus conta com homens e mulheres que estão prontos a abrir o coração para declarar o amor incondicional de Deus sobre todos. Não pensa que há um texto que Jesus, eu não peguei ele agora, não separei ele, mas há um texto que Jesus fala de pessoas que estavam no templo orando e houve uma tragédia, aquelas pessoas morreram. E Jesus pergunta: eles morreram porque eram pecadores? Não, Jesus disse: não foi por isso. Então, a questão do pecado já está resolvida através de Jesus. Claro que há uma dimensão em tudo isso. Mas nesses dias, Deus quer que as pessoas sejam salvas. E Ele tem um plano de amor. Ele está colocando em prática, hoje, agora, desde que começou essa pandemia no mundo todo, Ele já está colocando em ação o seu plano para salvar todos que olharem para a cruz. Então o Salvador não veio para trazer juízo, mas para salvar os homens. Este é o Senhor que nos justifica, o Senhor que é a minha, a tua, a nossa justiça. Somos justificados.
acrescentar alguma coisa, pastora? Então, amados irmãos, tenha paz no teu coração. Tu já está justificado, teus pecados foram perdoados, estão sendo purificados a cada tempo, os do futuro já foram justificados. Tu está num lugar de descanso, tu está num lugar onde tudo que está acontecendo no mundo não vai te alcançar, porque tu não é do mundo, tu está debaixo do amor de Deus, plano amoroso de Deus. Deus só espera de nós não como uma cobrança, não como algo legalista, que se tu não fizer, aí tu não vai receber isso e aquilo, e não sei o que, como dizem. Mas Deus só espera uma coisa, a manifestação dos seus filhos nesses dias. A manifestação dos seus filhos nesses dias, mas com toda a sua graça, com toda a longanimidade, com todo o amor de Deus dentro dos seus corações. Não é botando culpa, mais medo, mais pavor, mas apontando para um plano que já está estabelecido. E nós não entramos nisso ainda, nós queremos entrar, mas é tão rico que a gente quer ter um tempo melhor. Tudo isso, em relação ao amor de Deus, aconteceu antes da fundação do mundo. Então tudo que está vendo hoje não é novidade nenhuma. Foi tudo já estabelecido antes da fundação do mundo. Deus, Ele não é o Deus que nem que depende do tempo. Ele não é limitado por tempo, de passado, presente, futuro. Tu sabe disso. Ele é eterno. Então as coisas que Deus fez, a gente pensa, Jesus foi dado como Cordeiro de Deus naqueles dias. Não, a Bíblia diz que Ele já foi sacrificado lá na eternidade passada, antes da fundação. Então é tremendo o amor de Deus, o plano amoroso de Deus para com os homens. Não depende de tempo, não depende do homem merecer ou não merecer. Deus estabeleceu o seu plano de amor e colocou à disposição de todo o mundo. E para a gente ir quase encerrando, eu não vou dizer encerrando, porque senão a gente vai encerrar umas 3 ou 4 vezes, como a gente sempre faz. Um outro texto que deve te sacudir bastante é quando Jesus está na cruz. Pastora? Sim, a pastora quer falar. Isso aqui é assim mesmo, tá? Não é que nem o culto que eu pego o microfone e saio falando sem parar. Quando o apóstolo falou ali que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus, essa manifestação não é que nem a gente tem visto alguns, graças a Deus que não é todos, né? A gente não precisa generalizar quanto a isso, mas alguns apontando que é o dedo de Deus, é Deus castigando, como já foi falado, né? É a justiça de Deus vindo sobre a terra, é o apocalipse, é assim mesmo, vai sofrer, né? Vai passar por dores e aflições, porque é chegado o fim, é o princípio do fim. Não. Quando aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não é para colocar mais terror. Os filhos de Deus estão neste mundo, os filhos amados, não para colocar mais terror, mas para levar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de paz nesses dias, uma palavra cheia de graça, com muita graça nesses dias. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Não interessa se vai ter aplausos na janela, panelaço, não é isso. A manifestação dos filhos de Deus é levar aquilo que o mundo não tem, é levar aquele conforto, aquela segurança, aquela paz no meio da adversidade, da dificuldade que o mundo não consegue entender. Essa é a manifestação dos filhos. Filhos não é para estar entrando em pânico, filhos não é para estar apavorado com a morte. Se a morte vir através desse vírus, para mim ou para você, não é motivo de pânico. O que vai acontecer quando a morte for o último inimigo a ser enfrentado? Nós vamos estar mais cedo na casa do Pai. A certeza da salvação tem que ser o nosso consolo diante de toda a adversidade. Claro, não vamos nos expor lá de maneira imprudente, não, nós tomamos os cuidados. Mas se vier, o Senhor já escreveu todos os nossos dias.
Quando nós estávamos lá no ventre da nossa mãe, antes de nascermos, o Senhor escreveu todos os nossos dias, do primeiro ao último. Então está definido. Basta crermos no Senhor, termos essa certeza de salvação e manifestarmos, sim, nesses dias, nessa hora, nesse tempo, a paz que só Cristo dá. Não como o mundo dá. A tranquilidade diante dos problemas, a certeza da providência divina. Mas como vai surgir agora, no meio de tudo isso? Como vai vir para mim? Amados que nos ouve, que nos assiste neste momento, nós teríamos tantos testemunhos desses dias, desde que iniciou a quarentena, não só nosso, de pessoas que nós temos ouvido, a providência de Deus em meio de exceções em restante aos demais. Então, creia, esse é o meu Senhor, esse é o teu Senhor, esse é o nosso Senhor. Vamos manifestar-nos como filhos amados do Abba. Vamos manifestar aquilo que está dentro de nós. Essa graça, como cantamos uns dias anteriores, essa abundante graça, porque quanto mais eu fui pecador, mais a graça veio e superabunda na minha vida. Ela é superabundante mesmo. E daí agora eu vou passar a proposta para ele ir para a finalização. Eu também hoje a pastora Mariane está aqui assistindo, né, pastora Mariane? Oi, pastora Mariane. Cauã, veio junto. É um tempo de concordarmos, nós precisamos aprender a concordar com o que a palavra de Deus diz. E esse concordar precisa haver uma revelação de Deus, senão nunca vai haver concordância. Porque senão cada um vai puxar para um lado, cada um vai dizer alguma coisa e não vai haver uma concordância. Para haver concordância, nós precisamos receber de Deus um conhecimento das Escrituras. Esse primeiro texto que lemos, de 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, ele fala que Deus deseja que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Assim somos salvos, porque senão nós corremos um risco muito grande de não entrarmos lá no fim, porque podemos acabar descrendo as nossas próprias palavras, descrer naquilo que Deus já fez, já é nosso, deixar entrar no nosso coração algo que vai abrir uma brecha para descrermos. E quando nós nos damos conta, nós estamos distante do Senhor. Então nós precisamos crer cada vez mais e não olhar para os homens do nosso ponto de vista. Nunca olharmos para os homens, tu nunca olha para o teu próximo, para aqueles que estão à tua volta, do teu ponto de vista. Não olha para o mundo do teu ponto de vista, olha sempre do ponto de vista de Deus, da sua palavra. Lucas 23, 34, ali na crucificação, vem ali também, todo o Novo Testamento, a manifestação da vontade de Deus para com os homens. Tu imagina, às vezes eu fico pensando, quando eu leio o texto ali, quando eu olho algum filme que é focado na crucificação, eu fico pensando, puxa, se eu tivesse ali com as pessoas, pegariam uma lança e eu ia fazer alguma coisa, mas pelo menos um ia matar. Imagina o que está fazendo com Jesus ali, cravando prego, tudo aquilo que a gente vê, dá vontade de se avançar naqueles homens, pular para dentro da tela da TV. Mas é o sentimento humano isso, nós vemos as coisas do ponto de vista de Deus. Então Jesus sofrendo tudo aquilo que ele estava sofrendo, aquele que veio para salvar o mundo, aquele que veio para tirar toda a condenação, toda a ira de Deus que naqueles dias, antes da cruz, havia sobre os homens um juízo, um decreto de morte de Deus. Vem o Salvador, retira tudo isso, leva sobre si, paga o preço. E aquelas criaturas ainda queriam matar Jesus. E o que Jesus diz quando ele olha para aqueles homens que estão fazendo tudo isso? O que ele fala?
Lucas 23, 34. Diz assim: Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então esse é o coração de Deus, revelado através do seu Filho naquela cruz. Jesus tinha absoluta certeza, convicção, Jesus não tinha nenhuma dúvida de que Deus, o Pai que o enviou a esse mundo, iria ouvir a sua oração, para que aqueles homens não levassem sobre si o castigo, para que aqueles homens não sofressem sobre eles a condenação, para que aqueles homens não recebessem o salário do pecado. Isso é coisa minha, mas eu acredito que todos aqueles homens que estavam ali naquela situação, que participaram da tortura de Jesus, eu creio de todo o coração, que por causa desse pedido de Jesus, eles, em algum momento, foram salvos, tiveram a oportunidade de serem salvos. Alguns na hora reconheceram que aquele era o Filho de Deus, porque aqueles homens tocaram no sangue de Jesus, aqueles homens eles tocaram no corpo de Jesus, aqueles homens eles tocaram na vida que havia em Jesus. É impossível alguém tocar em Jesus, mesmo em toda a ignorância que havia sobre eles, e algo não acontecer dentro do seu coração. Pode não ter sido instantâneo, porque Jesus ainda precisava chegar à cruz. Tudo tinha que ser consumado. Então, depois que foi dito pelo Senhor, está consumado, houve algo acontecendo no mundo. O mundo começou a ser encharcado da glória de Deus, começou a ser tocado pela vida de Jesus. A partir dali, o mundo não seria mais o mesmo. E quando Jesus ressuscita, a vida tomou conta dos ares. Não é mais um governo de morte, de sentença de Deus, mas os ares do mundo todo, mesmo em momento como este, ainda prevalece vida e vida em abundância, doada aos homens a partir da cruz e na ressurreição de Jesus. Então Deus tem um plano, sim, no meio de todas essas dificuldades, no meio de tudo isso que está acontecendo, para que muitos sejam salvos. Todos, como diz o Senhor. Sabemos das possibilidades, tantas coisas, mas o coração de Deus está voltado para esta terra nesses dias. E Deus está agindo em todos os lugares desses dias, para que em algum momento tudo isso que parecia ser o fim, para a crise que se instalou nas finanças e tantas outras coisas, se revertam em oportunidades para as pessoas serem salvas. Então ora a partir desse ponto de vista e creia que tu já está debaixo de todo esse amor, favor e merecido de Deus, tu e tua casa. Então nós vamos ver diferente todas as coisas. Não sei se eu convido aqui a pastora Mariane, ela está me olhando. Eu vou pedir para a pastora Mariane vir aqui, né, pelo menos fazer uma oração, né, nós vamos nos retirar ali um pouquinho, porque não pode ficar muita gente assim junto, né? Eu vou sair aqui e deixar a pastora aqui. Pode vir, pastor Mariane, por favor. Graça e shalom a todos. Um pouquinho nervosa a primeira vez. Vamos orar, né? Por essa palavra que a gente ouviu hoje sobre a justificação, sobre a graça de Jesus, né? Nós já temos ouvido e passado para muitos. Então, vamos orar agora. Senhor amado, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós nesses dias, por tudo que foi dito aqui, Senhor, essas palavras, Pai, que não fique vazia no coração de cada um de nós, Pai, mas que realmente recebemos, Pai, com toda a graça, Senhor, que possamos, cada um que está ouvindo agora na sua casa, realmente receber
Jesus, possa receber, Senhor amado, toda essa justificação, todo esse entendimento do que é, do que o Senhor passou naquela cruz, Pai. Que eles possam realmente receber, Pai, continuar recebendo essa graça, Pai, que está sobre nós. Em meio a tudo isso que está acontecendo, que possamos realmente transferir todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que conhecem Jesus hoje, que possam transmitir para as demais pessoas esse amor de Deus, que possam transmitir essa paz que o mundo não nos dá, Senhor, que só vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez te agradeço, Pai, por a oportunidade de estar aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Então este é o plano de amor de Deus para todos nós. Que nós tenhamos conseguido nessa noite passar para você na dimensão do que está na palavra de Deus, e que nós tenhamos outras oportunidades de estar novamente tendo você como aquela pessoa que está dando crédito ao que estamos divulgando e compartilhando. Deus te abençoe. Até a próxima transmissão, em nome de Jesus.